Opa, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma magnífica aula de legislação de trânsito, especificamente o CTB. Como eu disse no vídeo anterior, nós estamos tratando aqui o capítulo 9 do CTB, que é dos veículos, né? Este capítulo nós temos 3 seções. A primeira seção das disposições gerais, do artigo 96 até o artigo 102, pago, já gravei para vocês, e agora estou aqui na parte 2, que é da segurança dos veículos, artigo 103 ao 113. Só fazendo uma chamada para a nossa próxima aula, que é a parte 3 dos veículos, e última aula dos veículos, a gente vai tratar do que? Da identificação veicular, que vão ser dos artigos 114 até o 117. Bacana? Então, o fio condutor desta aula é a segurança dos veículos. É claro que nós sabemos, lá nas primeiras aulas, eu expliquei para vocês, que é o seguinte, né? O Código de Trânsito Brasileiro tem como fio condutor a proteção da vida das pessoas, né? Ou seja, a segurança. É claro que agora, neste capítulo, nós iremos falar de mecanismos de segurança do artigo 103 até o 113, todos têm um mecanismo de segurança para quê? Para dar proteção a todos os usuários do sistema, né? Então vem comigo, primeiro artigo, né? Artigo 103, olha só, o veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste código em normas do CONTRAN. Ou seja, está colocando aqui ó, uma situação pré-requisito, olha, todo e qualquer veículo só pode circular, qualquer tipo de veículo, se ele estiver o quê? Atendendo todos os requisitos e condições de segurança estabelecidos nesse código. Bacana, tá tranquilo, tá isso aí, né? E aí, pessoal, agora a gente vai começar a falar. O parágrafo primeiro, ele já vai atribuir a primeira responsabilidade de segurança. A primeira responsabilidade de segurança tem que ser de quem? De quem? Claro, isso, parabéns, congratulations, né? Será de quem? Será daquele que fabricou o veículo, por exemplo, né? Então a primeira responsabilidade está aqui. Olha aí, os fabricantes, tá? Os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos, né? Então esses caras aqui, ó, olha só. Então esse bloco desses caras aqui, tá? Eles têm o quê? Uma responsabilidade. Deverão emitir certificado de segurança. Professor, emitir certificado de segurança. Isso não pode passar batido, né? Qual que é o nome desse documento? Isso pode cair na prova de vocês, ó. CSV. Então, certificado de segurança veicular CSV. CSV é um documento importantíssimo, né? É um certificado, ou seja, este selo, esse documento que fala, olha, este veículo, ele atende, atenção, vem comigo, né? Todos os requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo Código e pelas normas do CONTRAN. Então esse é o documento, esse é o cara, né? O certificado de segurança veicular. Ok, e aí, professor? É um certificado. Quem certifica? Certificado. Alguém certifica alguma coisa para alguém, não é isso? Então é o seguinte, né? Quem que vai certificar? Quem que vai emitir esse certificado? Ah, professor, é o próprio fabricante? Claro que não. Se for o próprio fabricante, ele fica duvidoso, não? Então quem deve emitir esse certificado aqui é uma instituição técnica devidamente licenciada pelo DENATRAN. Então, o DENATRAN vai determinar aí os requisitos para a expedição desse documento. Então, é esse documento, o CSV, que vai certificar que se for atendido todos os requisitos e condições de segurança, né? Então tá aí para vocês, né? Ou seja, outra coisa. Então a primeira parte do parágrafo primeiro expliquei para vocês. Agora vamos para a segunda parte. Também importante esse entendimento. Vírgula, lá uma vírgulazinha, né? Indispensável ao cadastramento no RENAVAN. Opa, indispensável. Então a gente sabe, né, que todos os veículos, né, são cadastrados no RENAVAN. Ok? No RENAVAN, né? Ou seja, está exigindo o código, né,
que ó, tem que ter o quê? Este CSV é indispensável o cadastramento do Renavan, que aí ele passa a existir no Brasil, ele pode ser comercializado. Bacana, entenderam? Indispensável ao cadastramento no Renavan. Esses pontos são importantes, né? Vamos lá, professor. Estamos no artigo 103. Professor, qual que é o nome desse artigo 103? O nome desse artigo 103 chama-se CSV, Certificado de Segurança Veicular. Parágrafo 2º, vem comigo, ainda vamos falar do CSV. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores. Olha só, o CONTRAN está atribuindo uma atividade, uma atribuição para quem? Para os fabricantes, né? Para aqueles que têm responsabilidade pela fabricação. Aí ele colocou um rol ampliativo, não só fabricante, mas quem mais? Olha aí, importadores, montadores, encarroçadores, né? O que eles têm que fazer? Comprovem o atendimento, os requisitos de segurança veicular. Então eles vão ter que estar sempre provando. Esse cara aqui é um complemento do que? Sempre, certificado de segurança veicular. Esse aqui é o documento. Então ele sempre tem que estar o quê? Tem que estar com uma periodicidade para quê? Para comprovar se ele realmente está válido, né? Devendo, para isso, manter disponível a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Então está aí para vocês essa questão aí, então sempre tem que estar testando. Então às vezes você compra um veículo, né? Ele tem um certificado, aí por isso que acontece aqueles recal, né? Aí periodicamente, periodicidade, né? Um período aí pré-determinado pelo CONTRAN, ele tem que passar por nova comprovação. E aí verifica que um sistema de freio, um sistema de sinalização, alguma coisa está com problema. Aí faz o quê? O famoso recal, né? Caríssimo para a indústria, né? Para todo o sistema. Mas é importante, por quê? Porque é a segurança dos usuários, né? Ok? Bacana. Então aí, tá pago para vocês. Nós estamos estudando veículo, segurança. Então, o primeiro documento, o primeiro requisito de segurança é o certificado de segurança veicular, que é de responsabilidade do fabricante, vamos colocar assim. Professor, e agora? Artigo 104, né? Qual que é o trabalho do artigo 104, professor? O trabalho do artigo 104, ele fala o seguinte, não estou falando mais do certificado de segurança veicular. Agora é o seguinte, é se efetivamente, tá, antes de circular, né, esse carro que você está lá, ele já tem um certificado, ele está atendendo 3 condições. Olha aí, os veículos em circulação terão suas condições de segurança, primeiro item. Controle de emissão de gases poluentes, segundo item, lembrando que tem uma preservação do meio ambiente, é uma atribuição do CTB. E de ruído, né, as 3, avaliados mediante inspeção, tá? Inspeção obrigatória. Para o quê? Para se verificar se está tudo ok. Então, outro mecanismo de segurança. Aqui essa aula é só mecanismo de segurança do veículo, né? Que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo COMANA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, para emissão de gases poluentes e ruídos, né? Então está aí para vocês, o artigo 104, ele fala da inspeção obrigatória, né? Então ele é obrigatório. Se é obrigatório, você não tem querer, você tem que fazer, né? Aí nós temos vários parágrafos revogados aí, a gente vai falar um pouco mais sobre a inspeção obrigatória, né? Vem comigo aqui, artigo 5º, tá? Será aplicada a medida administrativa, que é a de retenção dos veículos reprovados, na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruído, né? Aí tá para você, né? Bom, então qual que é a medida? Então é claro, faz sentido, né? Então você vai ter um carro que vai fazer lá a inspeção obrigatória, tá fazendo lá. Ele foi reprovado, tá? Cara,
você não pode negligenciar, deixar esse carro em circulação. Você tem que fazer uma medida, você vai ter que fazer a retenção para a devida regularização desse veículo, né? Então, por isso que você tem aí muito carro velho aí, né? Claro que você viu um carro velho todo acabado, você pode ter certeza que esse carro está todo irregular, cara. Ele não faz a regularização porque ele sabe, se caiu lá, ele vai ser o quê? Recolhido, né? Ele vai ser retido, né? Faz sentido? Faz, né? Vamos lá. Ainda na inspeção, tem muitas coisinhas para a gente falar sobre esse assunto aqui. Vem comigo. Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, né? Essa inspeção, são três coisas, né? Três coisas, né? Segurança, poluição e ruído. Que trata o caput durante 3 anos, a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados como categoria particular. Vamos falar dessa primeira parte aqui, ó, categoria particular. Professor, o seu veículo, qual que é a categoria? O meu veículo é categoria particular. O meu veículo, né? Professor, um veículo categoria aluguel, táxi. Aí, transporte escolar, por exemplo, muda, né? Muda. Aí, claro, que o legislador ele foi mais rigoroso, então ele vai exigir um tempo bem menor do que 3 anos. Tá? Então por isso que ele coloca particular. E observe o seguinte, que esse requisito aqui, são para os carros novos, onde que eu vi aqui, ó, veículos novos, né? Então a gente entende, né, que não necessita, porque ele já sai de fábrica, a gente vai verificar esse assunto aqui, que a indústria tem a obrigação de já entregar para o consumidor o veículo atendendo todos os requisitos de segurança veicular preconizados pelo CONTRAN. Então isso aí tá aí para vocês aí 3 anos, né? Com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica. Opa, parou, né? Então todo e qualquer veículo, tá? Vou colocar aqui, ó, originais de fábrica, né? Vamos lá. Todo e qualquer veículo, né, que tenha, tá, alterado as suas condições originais de fábrica, ele vai ter que passar por novo registro, né? Novo registro. Esse novo registro lá está no artigo 120, né? E nesse novo registro ele vai ser submetido à inspeção veicular novamente, tá? Claro, então, olha só, 3 anos, se acontecer qualquer tipo de... Mudou, por exemplo, você trocou lá, você colocou lá um mecanismo de combustão a gás, se o seu carro é álcool, por exemplo, você já vai ter que fazer nova inspeção de fábrica, né? E não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média, né, ou grande monta, né? Então, se você teve lá uma danificação grande no seu veículo, tudo bem que você consertou o seu veículo, o que vai acontecer? Cara, tudo bem, mas você vai ter que comparecer ao DETRAN, né, o órgão executivo de trânsito estadual, para uma inspeção para verificar se o carro está com condições de segurança, de poluição e ruído. Faz sentido? Faz sentido, né? Tá aí para vocês, né? E agora, professor? Então tá aqui carros particulares, né? E aí, eu vou contar um case para vocês, né? É claro que quando a gente chegar lá na parte do registro, né? Você mudou a propriedade do veículo, você tem que passar por nova inspeção, né? Tem outras condições sobre inspeção, mas eu quero falar para vocês no caso do Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que nós lá concurso, né? Uma unidade no Rio de Janeiro nossa desde 2013, né? Lá no Rio de Janeiro, então eu vou muito para o Rio de Janeiro, né? E aí o seguinte, o que acontece lá, né? Cara, lá eu não acreditei, cara, quando fiquei sabendo que essa inspeção era anual para todos. Ô, louco! Cara, já pensou, cara? Né? É a segurança. Pô, cara... Acabou, tá? Acabou isso aí, né? O DETRAN estadual, ele tirou essa obrigatoriedade. Por quê? Porque a lei diz, né, 3 anos, né? A partir de 3 anos, lógico, tem esse período de carência aqui, mas lá era todo ano, cara, né? A partir disso aí. Então, era o único estado que fazia isso. Rapaz, uma carga, uma burocracia enorme isso, né? E agora, pessoal, agora o parágrafo 7º vai falar da inspeção para os demais casos, para os demais veículos novos, né? Veículos novos, né?
para os demais veículos novos, né? O período que trata o parágrafo 6º, que são de 3 anos, será de 2 anos, desde que mantenha suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito, com danos em média ou grande monta. Ok, tranquilo para a galera aí, né? Então tá aí para vocês, né? Vamos lá. Hoje, qual que é essa aula? Qual que é o nosso objetivo? Segurança do veículo. O artigo 103, nós falamos do certificado de segurança veicular. O artigo 104, nós falamos da inspeção veicular. Condições de segurança, condições aí de poluição e ruído, ponto. E agora o artigo 115, um dos artigos mais importantes da aula. O artigo 115, qual que é o recado que ele quer dar para a sociedade? Olha, todos os veículos, prestem atenção, eu estou definindo no artigo 105 os equipamentos obrigatórios que todos os veículos deverão ter. Professor, eu quero um exemplo. Cinto de segurança. Então, cinto de segurança é um dispositivo de segurança, né? Vem comigo. Os equipamentos obrigatórios. Se ele fala que é equipamento obrigatório, significa dizer o seguinte, que todos têm a obrigação de portar um veículo, esse equipamento, né? Dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, entre outros, né? O que acontece? Aqui no artigo 105, né? Nós temos aqui, 6 equipamentos obrigatórios. E aí, professor, cara, esses 6 equipamentos, o tal do CABET, tá? Você tem obrigação de saber, tem que fixar. Eu não consigo enxergar você sendo aprovado em qualquer tipo de concurso que tem legislação de trânsito, você não sabe quais são os equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito. São quantos? 6. E aí, professor, aí tem lá a parte final do 105, Entre outros, aí ferrou, né? A serem estabelecidos pelo CONTRAN. Mais de 100. É claro, para todos os tipos de veículos, né? E esses caras aqui, eu fiz um grande resumão para vocês, tá? Na nossa aula da resolução 14 do CONTRAN. Então lá a gente fala resolução 14, a gente fala de outras resoluções, a gente fala de vários outros equipamentos obrigatórios aí para vocês. A gente fala vários equipamentos obrigatórios. Tá? Um capacete, né? Tem. Tá lá, né? Já expliquei isso para vocês. Então esses são equipamentos obrigatórios, tá? Bacana, fechou, né? Vamos falar agora dos 6 aqui. Primeiro equipamento que é cinto de segurança, tá aí. Cinto de segurança, né? Cinto de segurança conforme regulamentação específica do CONTRAN. Então, equipamento obrigatório, né? O carro sem cinto de segurança não pode estar circulando, né? Claro que a gente vai ter algumas exceções aí. Conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que sejam permitidos viajar em pé. E aí, professor, cinto de segurança, né? Então, o quê? Primeira exceção aqui, né? Primeira exceção aqui, tá? Primeira exceção, ele fala aqui, primeira exceção é para o transporte de passageiros em percursos que sejam permitidos viajar em pé. Um exemplo, o transporte coletivo, né? Transporte coletivo aí de passageiros, né? Municipal, a primeira exceção. Segunda exceção, professor, do cinto de segurança, né? Veículos bélicos, a gente vai falar sobre esse cara nessa aula ainda, lá é facultativo, né? Professor, terceira exceção, crianças, né? Um bebê recém-nascido, você vai colocar assim, não tem como, cara, então ele vai no bebê conforto, ele tem um dispositivo lá de retenção apropriado e tem aula disso, onde eu já expliquei para vocês uma resolução sobre isso, né? Então você tem que saber disso. Cinto de segurança é o equipamento obrigatório, né? Vem comigo. 2. Para os veículos de transporte e de condução escolar, de transporte e condução escolar, ou de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, né? Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. É o famoso tacógrafo, né? Então, tacógrafo é o segundo item obrigatório você tem que portar. Ele fala aqui, detalhe, gente,
está obrigando para todos os veículos que é esse equipamento obrigatório? Não. O legislador só especificou o quê? Ó, ele especificou um grupo específico, né? Qual que é esse grupo? Ó, veículos de transporte. Ó, veículos de transporte, todo e qualquer tipo de veículo de transporte. Ó, aliás, desculpa, né? Veículo de transporte, o que mais? Ó, condução escolar, ok, né? Hoje de transporte de passageiros, ó, passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga com peso bruto total de 4.536 quilogramas. Então, este é o público-alvo, né? Professor, o que faz esse tacógrafo, né? Ele vai estar controlando o quê? Em tempo real, a velocidade do veículo, né? Aí chega lá a autoridade de trânsito, né? O policial rodoviário federal, por exemplo, né? Ele vê de lá, ele para o carro, ele pega o tacógrafo e ele verifica ali, né, qual que foi a velocidade que ele empreendeu no veículo. Ponto final, tá? Então esse é o segundo equipamento obrigatório. Terceiro equipamento obrigatório, encosto para a cabeça, né? Encosto para a cabeça, né? Para todos os tipos de veículos automotores, ou todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. A gente fala sobre o encosto também na resolução 014, né? 4 foi vetado, então o 5 passa a ser 4, né? Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então é um equipamento obrigatório também. Claro que esse equipamento obrigatório faz com que todos esses equipamentos aqui já vão ser de fábrica, vão ser produzidos, o fabricante vai entregar o carro já com esses equipamentos, né? Vamos lá, mais um para vocês, para as bicicletas, né? Bicicleta é um veículo? Claro, é um veículo de quê? De passageiros, a gente já viu isso, né? Para as bicicletas, a campainha. Então ele tem que ter campainha, ele tem que ter a sinalização, tá? E ele tem que ter o quê? O espelho retrovisor. São 3 obrigatórios, ó. Campainha, sinalização e espelho retrovisor. Essa campainha é de 3 tipos, né? Ó, desculpa, a sinalização é de 3 tipos, ó. Noturna dianteira, tá? Traseira, lateral e nos pedais. Aliás, são 4 tipos de sinalização, né? Noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais. E o espelho retrovisor, lado esquerdo. Boa questãozinha de concurso, né? Vamos lá. Último equipamento obrigatório está aqui. Equipamento suplementar de retenção. Airbag. Então, airbag, inclusive o airbag foi novidade no CTB, tá? Então, airbag, esse airbag é para todo o veículo? Não, apenas para o airbag frontal da frente, né? Para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. De novo, eu vou ler porque isso aqui pode cair na prova. Ó. Airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Isso que diz o CTB, né? Claro que nas resoluções eles vão detalhar muito mais esse assunto. Professor, e aí? Eu não consigo memorizar esse cara. Cara, então eu vou te dar uma deixa para vocês. Você vai lembrar do tal do cabete. Prof, o que é o tal do cabete? Cabete são os equipamentos obrigatórios, 6. Né? Esse C é o cinto de segurança. O A é o airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. O B, do cabete, bicicleta, que é sinalização. Sinalização 4 tipos, noturna, dianteira, traseira, lateral e pedais, né? Espelho, lado esquerdo, mais campainha. E, encosto da cabeça. T, tacógrafo, né? Para mais 10 passageiros, preço bruto total mais aí de 4 mil e mais os escolares, né? Emissão de gases e ruídos, né? Nos escapamentos, então, do cabete aí, são os equipamentos aí obrigatórios, né? Só para fechar o caput do artigo 105, né? Que é os equipamentos obrigatórios, é obrigado a aportar esses equipamentos, nós temos a resolução 14 de 98. Esta aula já foi gravada, né? Então você tem a obrigação de assistir. Terminou esse vídeo, tá? Terminou esse vídeo, essa é a orientação pedagógica, você já tem que estudar as resoluções. Não vai adiante do código, cara. Você vai ter que estudar o código mais resolução, tá? Então, olha lá. Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras providências, né? Então ele vai ampliar bastante aí os equipamentos obrigatórios, né? Vem comigo, professor. Eu não estou portando equipamento obrigatório. Você vai cair no 230, inciso 10. Conduzir o veículo
com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para a regularização. Tá? Professor, por que eu tenho que dar uma lida na resolução 14? Né? Inclusive, ela já foi alterada diversas vezes. Sabe por quê? Olha o tipo de questão que nós iremos fazer. Vem comigo. Prefeitura 2018, Maquiama, carga de analista de trânsito. Das alternativas abaixo, qual indica o equipamento obrigatório do veículo de acordo com as normas brasileiras de trânsito? Falou equipamento obrigatório, você está falando do artigo 105 do CTB. Ok, lá temos o quê? 6 casos, né? Rodas de liga leve? Não, não é. Airbag traseiro? Não é. Extintor de incêndio? Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e do ruído, né? O que acontece? O cara que estudou de forma superficial, né? Esse cara aqui, ó, dispositivo destinado ao controle, ele faz parte do CABET. Ó, né? CABET. Aí, CABET. Cara, esse aqui é o macete para vocês, né? Então, emissão de gases poluentes é o Ezinho aqui, ó, do macete para vocês, né? Professor, vamos lá, o CABET, rapidão aqui, ó, Ó, CABET, cinto de segurança, airbag, bicicleta, que é sinalização, mais espelho e campainha, encosto da cabeça, tacógrafo e a emissão. Olha aí, pronto, né? Ô, professor, o que eu fiz aqui? Exercício aqui, né? Então, CABET está aqui. Mas, professor, eu marquei a letra C. É compreensível. Então, o gabarito aqui é a letra D. D. Mas e aí, professor? Eu marquei a letra C, meu carro tem extintor de incêndio. O extintor de incêndio, até um pouco tempo atrás, era considerado um equipamento obrigatório. Tá? E depois ele deixou de ser equipamento obrigatório. Isso está lá na aula da resolução 14, que complementa, ele vai a fundo o artigo 105 do CTB. Então tá aí para a galera. Então o gabarito correto é a letra D de dado, né? Olha a importância de você estar lendo aí, você está estudando, né? O CTB mais as resoluções. Então o gabarito correto é a letra D de dado. Parágrafo 1º do 105. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatório dos veículos e determinará as suas especificações técnicas. Ok, tranquilo, então ele vai disciplinar, ok, ele disciplina, ok, isso aí, e as suas especificações técnicas, né? Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas previstas nesse código. Claro, né? Os fabricantes, tá? Os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e dos revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Ou seja, o parágrafo 3º ele é muito importante, né? Ele visa o que? É realmente a proteção do consumidor. Olha, Ford, né? Chevrolet, Fiat, Renault, né? Aí Citroën. O que acontece? Vocês, né, não só vocês, mas todas as suas coleguinhas só podem comercializar os seus veículos se esses veículos já portarem todos os equipamentos obrigatórios definidos pelo CTB, claro, em especial pelo CONTRAN. Isso aqui é uma segurança jurídica fantástica, né? Parágrafo 4º, vem comigo. O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo, né? Em especial lá, em especial lá do controle dos poluentes lá, né? Dos gases, né? E também do airbag, né? Porque, vamos lá, já tem mais de 20 anos CTB, tá tranquilo esse cara aí, né? Vamos lá, último parágrafo aqui para você, penúltimo parágrafo. A exigência estabelecida no inciso 7º, que é o seu airbag, tá? O airbag, isso aqui foi incluído pela Lei 11.910 de 2009. Tá? Então, a exigência estabelecida no inciso 7º, airbag,
do caput desse artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir de primeiro ano após a definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes ao respectivo cronograma de implantação, a partir do quinto ano. Após essa definição, para os demais automóveis 0 km, de modelos ou projetos já existentes em veículos deles derivados. Então ele colocou um prazo aí para fazer acontecer. Aí tem uma exceção do airbag, né? Professor, então todos os veículos fabricados no Brasil têm que ter airbag? Não, não todos. Todos aqueles que vão circular no Brasil. Por quê? Porque todos aqueles que vão circular no Brasil, por força do 105, inciso 7º do CTB, ele fala, é de uso, é equipamento obrigatório. Só que é o seguinte, eu vou fabricar um carro aqui e vou mandar lá para a Venezuela, por exemplo, né? Coitada da Venezuela, né? Para quê, professor? Porque lá não exige nada. Então pode. Então ele vai o quê? Ele vem o quê? Ó, ele vem aqui trazer essa situação. A exigência estabelecida no inciso 7º, que é o airbag, do caput desse artigo, não se aplica aos veículos destinados à exportação, porque pode acontecer que lá, nesse país lá que vai receber esse veículo, não seja obrigatório lá o trânsito, a legislação de trânsito não exige o airbag, né? Bacana, né? Vamos lá, só para arrematar aqui o 105, muito importante aqui, 3 resoluções. A resolução 56 do CONTRAN, o que ele fala? Ó, o disposto os artigos 104 e 105. 104 ele fala da inspeção veicular, 105 de equipamentos obrigatórios, né? Do CTB, não se aplica aos veículos de coleção. Olha aí, ó. Aos veículos de coleção não se aplica. Por quê, professor? Porque os veículos de coleção, essas regras elas foram evoluindo com o decorrer do tempo, né? Cinto de segurança não era obrigatório aí, desde um caso de 100 anos atrás não era obrigatório. Então o que acontece? Se você obrigar esse cara a circular com um cinto de segurança, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai quebrar as características originais desse veículo, ele é de coleção, ele vai perder valor, né, tanto econômico quanto cultural. Sabiamente, então o CONTRAN não aplica aí a inspeção veicular, nem os equipamentos nem os equipamentos obrigatórios do 105. Resolução 551. Nos veículos de uso bélico, o uso do cinto é facultativo. Bingo, bacana, né? E, finalmente, última observação importante aqui que eu tenho que fazer para vocês é a resolução 278. É proibido o uso de dispositivos que travem ou afrouxem ou modifiquem o funcionamento do cinto de segurança com capas almofadadas no cinto, muito comum em algumas lojas para as crianças. Então não pode colocar nada que venha atrapalhar a utilização do cinto, né? Eu tenho uma pessoa muito querida da família que ele pega um prendedor de roupa, né? Ele não gosta que fica apertando ele, né? Bacana? Então tá aí para vocês. Então o 105 tá pago, né? Vem comigo aqui. Vamos só recapitular um pouquinho que nós já estudamos nessa aula. Artigo 103, certificado de segurança veicular. Bacana, né? Artigo 104, inspeção veicular. Artigo 105, equipamentos obrigatórios. Artigo 106, professor, está aqui, né? Veículos de fabricação artesanal ou modificados. Né? E aí, professor? O veículo de fabricação artesanal, eu estou liberado do certificado de segurança veicular? Claro que não. Por quê? Se fosse liberado, isso aí seria uma incoerência. Todos os carros têm que seguir todas as regras. Claro, eu já falei algumas exceções, para carro bélico, carro lá de colecionador, já falei para vocês sobre isso, né? Mas, regra geral, ele estará submetido ao CSV, Certificado de Segurança Veicular. Vem comigo. No caso de fabricação artesanal, professor, fabricação artesanal, sim, eu conheço pessoas que fabricaram o seu próprio veículo, né? O cara tem prazer nisso, né? Ou de modificação do veículo. Exemplo, professor, o cara, ele é movido a álcool, né? E depois ele colocou lá um combustível alternativo, né? Uma alteração lá para ser a gás, né? Movido a GNV, pode, né? Só que, vem comigo, ou ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança,
especificado pelo fabricante será exigido para licenciamento e registro, certificado de segurança, né, expedido CSV, né, expedido por instituição técnica credenciada, por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Então está aí para vocês o artigo 106, ele está o quê? Estendendo, ampliando o entendimento da segurança veicular, do certificado. Então, toda e qualquer alteração do veículo, para você tem que fazer novo registro e licenciamento dele. Ele vai passar por uma inspeção veicular novamente e ele vai ter que ter um novo certificado de segurança veicular. Isso para os fabricados e para os modificados. Bingo, pago, só isso, né? Artigo 107, veículos de aluguel. Tá? Tem que ter o quê? Aqui é segurança. Professor, veículos de aluguel, né? Então eu estou transportando outras pessoas, ele é coletivo, transportando mais pessoas, então ele vai ter que ter o quê? Mais exigências, né? Além desse código, ele vai ter que atender às exigências específicas. Isso que diz aqui o artigo 107. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas neste código, as condições técnicas e os requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir, conceder a exploração dessa atividade. Então, além de satisfazer todas as exigências, ele vai ter que ter outras exigências aí estabelecidas por aquele que vai autorizar você a realizar esse tipo de serviço. Em especial aqui eu coloco táxi, né? Serviço de táxi aí é um exemplo bom disso aí. Bacana? 107 pago. 108, né? Agora olha só, esse 108 aqui é legal. Transporte de passageiros em veículos de carga ou misto. Opa, professor, não estou entendendo. Ó, transporte de passageiros. Ok. Pessoas, né? Pessoas. Professor, transporte de pessoas, elas devem ocorrer por veículos de passageiros. Onde que está isso, professor? Nós já estudamos, parte 1. Artigo 96, inciso 1º, né? Inciso 2º, né? O quê? A linha A. Lá nós temos 12 casos. Só que o que está acontecendo aqui? Dada uma situação, eu vou transportar essas pessoas aqui em veículos de carga ou misto. Ou seja, eu saio da linha A e vou para a linha B ou a linha C. Ah, professor, é isso aí, ó. Onde? Agora, em qual situação? Então, a regra geral é pessoas serem transportadas pelo 96.2A, ou seja, veículos passageiros, né? Ok, né? Vamos lá. Onde não? Onde não? Já colocou. Não houver linha regular de ônibus. Olha, onde não houver linha regular de ônibus, né? Então é o seguinte, vamos colocar aí uma plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, né? São quilômetros e quilômetros aí de plantação e tem a vila, né? Tem a vila lá dos trabalhadores. E do local onde os trabalhadores moram até a sede da empresa, não tem transporte coletivo, ó. Não tem linha regular de ônibus, ó. E aí, professor? Como é que eles vão ao trabalho? De a pé não dá, a distância é muito grande e tem que sair muito cedo, né? Então o código sabiamente colocou uma exceção. Ele está colocando o seguinte, nesse caso, a autoridade sobre a circunscrição da via, ou seja, ele está definindo quem que pode autorizar, não é o dono da fazenda, né? Ou seja, normalmente aqui quem que é? É a autoridade municipal de trânsito, né? Ele poderá autorizar, ele que vai autorizar o quê? A título precário. O que é título precário? Ele é provisório, né? Provisório. O que ele vai autorizar? O transporte de pessoas em veículo de carga ou misto. Ok. O que mais? Desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas pelo código, neste código, né? Condições de segurança nesse código e pelo CONTRAN. Esse e pelo CONTRAN está lá na resolução 508.
Inclusive, essa resolução já foi gravada, paga para vocês aí. Então, muito interessante isso. Isso aqui é uma situação, tá, de excepcionalidade, né? Ah, professor, vamos apagar, né? E aí, professor? Bacana. O código de que ano que é? 97, certo, né? O que aconteceu? Lá em 98, teve uma lei que incluiu o parágrafo único no artigo 108. Qual que era a intenção do legislador incluir esse novo artigo, nesse parágrafo único, né? É colocar um limite a essa autorização, uma validade para essa autorização, para não ficar de ad eterno. A autorização citada não poderá exceder a 12 meses. Cara, você tem que gravar isso, 12 meses, senão ele fica de eterno, né? Prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, tá? Em conformidade com a legislação pertinente com os dispositivos neste código. Então ele está atribuindo à autoridade que autorizou a criar o quê? Por quê? Porque o trânsito municipal, do coletivo urbano, é responsabilidade da prefeitura, do prefeito, da autoridade. Então ele fez essa intenção aí, certo? Ok, professor, então é precário, é uma excepcionalidade. Daí temos a resolução aqui 508, que eu falei para vocês. Aqui um exemplo, esse cara aqui está totalmente irregular, e ela vai trazer o quê? Todos os requisitos, né? Tem que ter escadinha, tem que ter banco almofadado, não pode ser em caminhão boiadeiro, não pode ser em caminhão basculante, tá? E vários detalhes aí que eu já comentei na resolução 508, onde a gente detalha esse assunto para a galera. Bacana? Então essa é a ideia do legislador. E vamos lá, professor. Artigo 109, né? Artigo 109. Agora aqui é outra coisa. Vem comigo. Transporte de carga em veículos de passageiro. Professor, transporte de carga em veículos de passageiro, né? É diferente isso aqui. Carga, né? Carga tem que ser transportada onde? Em veículos de carga. Passageiro, agora aqui uma situação diferente. Só que aqui você tem que ter o quê? Autorização, né? O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só poderá ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Professor, aonde estão essas normas? Aqui, resolução 26. Disciplina o transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros, a que se refere o artigo 109 do CTB. Professor, eu quero uma coisa, um item disso aqui. Claro, né? Inclusive, essa aula também já está gravada para a galera aí, né? Professor, eu quero um item desse cara aqui. Qual que é, professor? Por exemplo, olha só. Você não pode, no mesmo compartimento, você transportar o passageiro e a carga. Então, esse veículo de passageiro tem que ter um compartimento específico para acondicionar a carga. Tem que ter esse comportamento, esse local específico, né? Aí você coloca no ônibus, né? Interestadual, né? Embaixo fica o quê? O bagageiro, lá que você coloca a carga, né? Um exemplo, né? Um exemplo que estou dando para vocês, né? Vamos lá. Artigo 110. Aqui é o quê? Veículos de competição. Tá? Veículos de competição, eles estão isentos de vários itens de segurança, né? Por quê? Porque os itens de segurança vai deixar o carro menos competitivo, mais pesado, né? E aí, professor? Então, a regra geral é o veículo de competição, ele somente trabalhar na competição. Professor, e esse veículo de competição, ele pode rodar nas vias públicas, né? Pode, desde que ele tenha um documento. Qual que é o nome do documento? Licença especial da autoridade. Uma licença especial. Vamos lá, 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário, qual que é o caminho que vai percorrer, e horário pré-fixados. Então tá aí para vocês aí esse dispositivo, né? Ah, professor, esse cara cai em prova? Cai, vem comigo, olha só. Detran Maranhão, FCC 2018, agente de fiscalização. Os veículos para competição que tiverem alteradas quaisquer de suas características
poderão circular nas vias públicas. Professor, veículos de competição, né? Qual que é a regra geral? Gente, um veículo de competição, a regra geral é, ele deve trabalhar, ele deve circular nas competições, ponto final. Está aí para vocês. Agora, ele pode, professor, circular nas vias? Sim, desde que ele tenha um documento chamado de licença especial e, além disso, tenha o seu itinerário e o horário pré-fixado. Isso que está exatamente previsto, então o legislador, o examinador ali, ó, Código Brasileiro de Trânsito, ele retirou essa questão do artigo 109, né? Olha aí. Então já temos aqui o gabarito correto, né? Não tem nem por que nós lermos aí as demais questões, né, alternativas, porque realmente é essa aí, é a letra A, ela é cópia do artigo 109, né? Ah, professor, então o gabarito correto é a letra A de amor, né? Vamos lá. Artigo 111. Trata de um outro assunto, né? Áreas envidraçadas dos veículos, né? Professor, então aqui é o quê? São os vidros do veículo, laterais, né? O traseiro, né? O traseiro, o para-brisa, né? Isso são as áreas. Então o que acontece? O legislador, ele fez questão, tá? Ele fez questão de quê? Ele fez questão aqui de criar um artigo só para tratar dos vidros, né? Ó, áreas envidraçadas dos veículos. Vem comigo, né? Ele já começa com uma proibição. Artigo 111. É proibido, desculpa, é vedado nas áreas envidraçadas do veículo. Então não pode, não, nas áreas envidraçadas, né? Na porta eu posso? Pode. Por quê? Porque na porta, desde que não seja no vidro. Claro, meu filho, né? Então pode. Vem comigo. 1. Vetado. 2. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento. Tá? Opa, então já mudou. Professor, significa dizer, professor, que ele estiver imobilizado, esse veículo, estiver parado. Sim, se ele estiver parado, o código autoriza você colocar cortina, persiana fechadas ou similares nos veículos. Né? Agora, movimentou, não pode. Agora vem outra opção, outra ressalva. Professor, ele está em movimento, tá? Está em movimento, ok. Salvo outra exceção. Nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Então, se você tem aí espelhos retrovisores nos ambos os lados, você está autorizado pelo CTB, artigo 111, inciso 2º, o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos. Bacana? Ok. É vedado, é proibido a posição de inscrições, películas reflectivas, ou seja, espelhadas ou não, painéis decorativos ou pinturas quando comprometer a segurança do veículo, na forma da regulamentação do CONTRAN, né? Você não pode aí escrever, ter películas refletivas, né, toda espelhada, né? Antes do CTB tinha vários carros espelhados, então você não pode colocar isso porque isso aqui atrapalha a visibilidade. Ah, professor, esse cara aqui cai em prova, cai, tá? Banca do CESP, vem comigo. MPU 2018, CESP, gente, de segurança. Segundo o CTB, o uso de persianas no vidro traseiro, tá, nos veículos destinados ao transporte dos membros do Ministério Público é permitido, desde que o veículo tenha espelhos retrovisores em ambos os lados, né? E aí, professor, o cara pegou exatamente aqui o artigo 111, inciso 2, ó. É vedado as áreas envidraçadas do veículo, né? O uso de cortinas persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados, né? Então tá aí para vocês, uma questão tranquila, gabarito super correto. Professor, e aí? Tá, nós estamos estudando o quê? O 113. O 113 trata de quê? De vidros, né? Professor, posso colocar um sulfilme? Pode. Você pode colocar um sulfilme. Professor, posso colocar até o grau lá, até o que número, né? Ah, tem um percentual? Tem um percentual. E tem um aparelho que mede isso. Tem aqui a resolução 253, tá? Que ele fala sobre isso. Ó. Dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa, né? Então, para quem vai fazer o concurso da área de fiscalização, eu recomendo vocês aí
derem aí uma olhada, dá uma lida nessa aula, né? Assistir essa aula aí, uma aula curtinha aí, coloca no acelerador 1,5 para passar rápido, bacana? Então tá aí para vocês, né? Parágrafo único, né? É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos. Então, olha só, regra geral, é proibido o quê? A inscrição de publicidade, né? Publicidade, na onde? Na extensão do para-brisa na frente e da traseira dos veículos. Não pode, né? Por quê? Porque isso vai tirar a atenção do condutor, né? Professor, mas é o seguinte, né? Aí tem um salvo. Esse salvo é uma exceção. Salvo se não colocar em risco a segurança em trânsito, né? Nós temos um tipo de publicidade, né, que você coloca, que ele tem lá um grau de luminosidade, onde a pessoa que está atrás consegue enxergar tudo que está do outro lado, né? Então, esse aqui, artigo 112, ela está vetado, né? E agora, professor, agora chegamos aí ao final, né? O último artigo aqui, que é o artigo 113 da parte 2. Este artigo aqui, a gente vai tratar do quê? A gente vai tratar da responsabilidade dos fabricantes. Ah, professor, explica aí. Cara, a indústria foi lá, a fábrica foi lá, fabricou um veículo, vendeu para você. Tá aí, passados 3 anos, o veículo que foi fabricado provocou um acidente. A fábrica tem responsabilidade? E aí? E aí quem vai tratar sobre isso é o artigo 113. É da segurança. A segurança é permanente. Os importadores, as montadoras, os encarroçadores e os fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil. Quando ele fala responsável civil, significa dizer que ele vai ter o quê? Que pagar o dano. Ah, ele teve 30 mil reais de prejuízo, vai ter que pagar. E criminalmente, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, né? Xadrez penal, né? Código penal, ó. Penal, né? Por danos causados aos usuários, ó, usuários, né? Todo mundo, a terceiros e ao meio ambiente, decorrente de falhas oriundas de projetos da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Então, ele atribuiu uma responsabilidade aqui, tá, objetiva aqui sobre essas falhas, né, falhas oriundas de projetos da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados da sua fabricação. Claro que tem que ser isso, né, porque isso aqui é uma garantia. Então, a responsabilidade aí dos fabricantes, né. Com isso, dou por encerrado a nossa segunda parte dos veículos, né? Onde nós trabalhamos do artigo 102 até o artigo 113, né? Nós trabalhamos esses artigos aí. É muito importante esse assunto dos veículos, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar o quê? A parte dos veículos, mas agora e sua identificação, né? Vem comigo, encerramento da aula como sempre, né? O tempo decide quem você irá conhecer. Olha aí. O tempo decide quem você irá conhecer. O coração escolhe quem você quer que fique. O coração escolhe quem quer que você fique. Mas, as atitudes determinam quem irá permanecer. As atitudes determinam quem irá permanecer, né? Peguei pesado nessa frase, né? Rapaz, fala a verdade, essa última bateria de frases aí de final da aula, o professor está arrasando, não tá? Ótimo, né? Eu gosto muito disso, né? Às vezes aí eu estou numa aula, daquela cansadinha, pô, estou chegando no final porque aquela frase ali é gasolina azul, né? Para o professor, claro, para vocês também. E se você tem aí uma frase legal, uma frase interessante, manda lá pelo WhatsApp, tá? 65999621142, meu WhatsApp pessoal, que eu vou fazer questão de colocar no encerramento da aula. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.